Só que ele te conta também o final da história do Lucien, né? E qual é? Quando há a libertação da França, né, ele é julgado pela resistência, ele é considerado culpado e ele é executado. Tá? Eu estou introduzindo uma outra questão nessa discussão sobre o perdão, tá? Que passa pela verificação de que perdão não é esquecimento, que compreender não é justificar, e que toda discussão sobre o perdão, ela precisa sim estar ligada à punição, tá? À reparação, e depois eu chegarei à questão que eu acho que ela é fundamental, que aqui ainda não foi dita, que é a existência de uma promessa de que isso não se repetirá. Tá? Aí eu entrei em Hannah Arendt, tá? Que é a autora favorita da Nelly. Tá? Então, eu estou trabalhando com o perdão e eu estou discutindo exatamente com vocês, a partir dessas 3 histórias, o quê? Que há necessariamente, e é muito interessante porque há um outro autor muito conhecido, que é o Elias Canetti, que ele coloca que um dos elementos do poder é o perdão. Né? Ele talvez seja a pessoa que mais... O Gandhi também explicita, de alguma maneira, essa questão, né? Mas o Canetti trabalha, teoricamente, isso, que é poder. Né? Quais são esses elementos que compõem uma situação de poder? Né? Obviamente, sentenciar e julgar é. Obviamente, a possibilidade de retirar de vocês respostas. Né? Ele diz assim, o poder é aquele que tem o poder de perguntar. Então, por exemplo, o Estado te pergunta, teu RG, onde você nasceu, né? Essas relações de poder, elas são marcadas exatamente pela possibilidade de que eu me calo, eu tenho poder, mas eu faço vocês falarem sobre vocês, não é verdade? Para saber quem vocês são, para governar vocês o tempo todo. E eu posso, ao contrário, eu posso me mascarar, eu posso guardar segredo, não é verdade? A outra é, obviamente, o uso da força, né, gente? A possibilidade de, em algum momento, desvendar que algum de vocês, né, me engana, arrancar a máscara de vocês, né, e prendê-los, no caso, né? Quer dizer, há vários elementos do poder, esses são alguns nomeados pelo Canetti, e ele inclui, como um dos elementos máximos, exatamente, do poder, a possibilidade de perdoar. Né? Então, é o soberano que diz assim, né, eu perdoo você, tá? Eu te dou o indulto, né? Eu te anistio. Esse é o ato supremo do poder. Tá? Continuando de alguma maneira com a historinha, quer dizer, então, lembra, eu contei, eu estou discutindo poder e perdão, né? Eu contei 3 histórias, né? E eu, de alguma maneira, para vocês que o perdão ele está ligado ao poder. Né? Só que essa relação do perdão ela implica numa assimetria ou numa inversão das relações de poder. Então, pensando no primeiro caso, né, da menina que diz, eu não te perdoo, não é verdade? Ela, de alguma maneira, efetuou uma inversão. E quando a avó falou, você me perdoa? Ela se colocou no lugar da suplicante, não é verdade? Da que se humilha de alguma maneira, da que pede, né? E quando a menina falou, eu não te perdoo, não é verdade? Ela efetuou exatamente uma inversão nas relações de poder entre agressor e vítima, de uma maneira incrível. Né? Então, lembra, nessa relação de poder que envolve o perdão, há uma assimetria fundamental. O que é possível é pedir perdão, tanto que o lugar do agressor, né, o lugar daquele que ofendeu, daquele que provocou o dano, no máximo é o do pedido, é o da súplica pelo perdão, não é verdade? E o poder de perdoar, esse sim que é o poder majestático, soberano, livre, pertence à vítima ou àquele que foi ofendido ou àquele que sofreu o dano. Tá? Então, eu queria chamar a atenção para a necessária assimetria nessa relação, tá? E que ela deve ser de 1000 maneiras preservada. Lembra do samba? Perdão foi feito para a gente pedir. O dar o perdão
é um ato de extrema liberdade, é o teu momento de poder frente àquele agressor. É um ato majestático, eu sempre comento, né? Quer dizer, é o ato da tua soberania maior, né? Pensa no caso de uma traição, como esse samba conta, não é verdade? O que pode fazer o traidor, né? Ele pede. E aí você enrola, você dá aquele tempo, não é verdade? Você vai e vem, né? E aí, no momento que você diz, eu te perdoo, você foi rainha, né? Então, é essa uma inversão fundamental. E essa liberdade do dar o perdão, ela deve ser preservada a qualquer custo. Por isso, gente, muito cuidado com as situações onde você induz ao perdão, tá? Essa indução ou a possibilidade de manipulação numa determinada situação daquele perdão, ela quebra exatamente esse momento de poder, que ele é fundamental exatamente na possibilidade da reparação. Eu sempre comento também que é um barato, porque as palavras, elas não nos enganam, né? Porque você só pode, do lugar do ofensor ou do agressor, pedir perdão. Enquanto que o verbo que se conjuga, ou seja, a ação, é daquele que perdoa. Tanto que o verbo se conjuga assim, eu perdoo, tu perdoas, ele perdoa, nós perdoamos. Quer dizer, a ação, a liberdade, a força está exatamente no lugar daquele que concede o perdão. Nessa inversão que eu falei para vocês, ou seja, há uma relação de poder, né? E há uma inversão da posição de poder do agressor, que quando pede perdão, digamos, ele está na posição do suplicante, e da vítima, que quando perdoa, está na posição de mais poder, né? Talvez um começo de uma possibilidade de começar a se pensar na reparação de um dano. E aí eu também queria chamar a atenção de vocês para uma situação que ela transcende o individual, e aí entramos no plano da política novamente, se é possível reparar um dano e restaurar uma ordem quebrada. Tá? E eu fico pensando assim, a gente fica falando um pouco em restauração, de alguma maneira não diferenciando a restauração quando se refere a um dano pessoal, né? Pensa, eu estou falando numa traição, que é o caso da música, estou falando numa agressão física, que é o caso da avó, eu estou falando num crime de guerra, que é o caso do Lacombe Lucien, né? E será que é possível lidar da mesma forma quando se trata de um dano pessoal, quando é um dano social, quando é um dano histórico? Muito se fala hoje no Brasil da questão dos danos históricos, com a população indígena, com a população negra. E como você repara? É possível reparar? Se repara dano? Se restaura uma ordem quebrada? Não. Né? Em que medida, em todo caso, você repara? Né? Essa discussão, eu acho que ela deve, de alguma maneira, ela ser muito incisiva, porque eu pessoalmente acredito que sim, que há várias formas possíveis de reparação de danos. Uma delas passa exatamente por essa inversão na relação de poder entre agressor e vítima, tá? Sendo que a vítima, isso eu faço questão de dizer, o direito dela é não perdoar. Tá? Ela pode manter essa relação em sua tensão máxima o tempo que for necessário, até ela sentir que, de alguma maneira, é possível dizer aquele sim, eu te perdoo, com total liberdade, novamente, e sem que isso signifique um retorno, uma perda da sua relação, da sua situação de poder. Então, eu diria assim, essa discussão do perdão, ela é ligada à da reparação. Eu acho que a gente precisa ter muito cuidado em pensar em que dano foi esse. Na verdade, ele é um dano histórico. Como você retorna? Você não pode retornar, né? Você nunca pode retornar nas ações, né, nas agressões, não é verdade? Como você repara? E eu introduzi, inclusive, a ideia do Lacombe Lucien, apesar da sua radicalidade, exatamente porque, em muitos casos, essa reparação ela só acontece via o julgamento e a punição. Né? As formas desse julgamento e dessa punição, elas podem ser, obviamente, objeto